Eu agradeço a apresentação do palestrante Jorge Mota e abro, nesse momento, a nossa etapa de debates para apresentação. Então, questiono a plateia se alguém deseja apresentar algum questionamento, mas eu, desde logo, gostaria também de apresentar algumas questões aqui para debates, para que os nossos palestrantes, acho que temos um tempo, né, para que nossos palestrantes pudessem abordar a questão. Para o Jorge Mota, isso é um assunto que eu acho muito interessante, né? Eu vejo que o TCE do Rio está com o controle, tanto na fase de licitação quanto na fase de execução contratual, está mantendo um controle concomitante com a execução das obras. Isso é muito importante, que permite aí um ganho de eficiência. Eu perguntaria se também vocês estão tendo alguma iniciativa em verificar a questão da velocidade de transporte, que, assim como a distância média de transporte tem um impacto muito grande no custo de orçamento, e também até uns problemas que o TCU já verificou em outras obras do Rio, a questão do pagamento dos royalties de bota fora, né? Que, como existe uma restrição de fato no Rio, os valores que os botas fora cobram, às vezes, são elevados, né? Para os outros palestrantes, para o Zé Renato e para o Carlos, eu perguntaria se nessas concessões e na parceria público-privada que eles apresentaram aqui, qual era o elemento de projeto básico que estava presente no estudo de viabilidade. A gente tem, inclusive, está tendo no TCU uma discussão jurisprudencial intensa, porque a lei de concessões permite que concessões sejam licitadas a partir de estudos de viabilidade com elementos de projeto básico, que permitam a plena caracterização da obra, né? A gente está vendo duas obras de grande porte, grande magnitude. Eu perguntaria se houve uma análise desse projeto básico, como é que estava a qualidade desse projeto básico. Com a palavra, os palestrantes. Alô? Sua pergunta, na realidade, são duas, né? Então, uma sobre a velocidade. O SCORRIO, que é o Sistema de Custo Orçamentário lá da Prefeitura, ele considera 4 velocidades. Na realidade, ele considerava 3, tinha itens para várias velocidades, e agora teve um quarto. 20, 30, 40 ou 50 km por hora. Via de regra, os orçamentos chegam para a gente com 30 km por hora, é o de praxe. Agora, alguns têm chegado com 20 km por hora. A gente chegou lá na sétima a fazer um trabalho em conjunto com o Secretaria Municipal de Transportes, para ver a velocidade média em algumas regiões do Rio de Janeiro. Eles têm pesquisas de tráfego sobre esse assunto. E a gente viu que, efetivamente, tinha velocidade médias em diferentes horários do dia que beiravam 15 km por hora. Então, na realidade, a adoção dessas velocidades para efeito dos itens orçamentários não está incompatível com a velocidade média do Rio de Janeiro para transporte também de cargas pesadas, de caminhões carregados, etc. E a gente chegou a fazer essa aferição junto à Secretaria Municipal de Transportes. Quando a segunda pergunta, a disposição final dos royalties, o SCORRIO tem um item específico de disposição final de resíduos, em que, na própria descrição do item, você tem que esse pagamento se dará mediante a apresentação das notas fiscais do vazadouro. Então, o que eu, lá na sétima, analiso a parte de concorrência, então não vejo exatamente a cobrança lá na frente, mas o próprio item permite que a gente, lá na frente, cobre e só meça e pague, a fiscalização só meça e pague, a partir da apresentação das notas fiscais, comprovando o valor do pagamento. E esse valor, então, o próprio sistema orçamentário já faz a conta e todo mês tem um valor lá do item, que é a atualização do sistema feita pela Fundação Getúlio Vargas, é um contrato que a gente tem para aferir o custo unitário de cada item. Então, já tem lá no item, você comprova que ele jogou e você paga pelo próprio item. A partir da comprovação, o item fala em notas fiscais. Você tem que apresentar a nota fiscal para pagar os royalties. Com relação ao questionamento sobre os projetos básicos do Parque Olímpico e da Transolímpica, inicialmente eu queria esclarecer que lá no tribunal a parte licitatória é feita pela 7ª Inspetoria, da qual pertence o nosso engenheiro Jorge, e a parte de acompanhamento contratual é feita pela 2ª Inspetoria, a qual eu pertenço. Então, essa parte prévia tem a 7ª Inspetoria ela tem um acompanhamento maior. O que eu posso dizer em relação ao que eu percebi
referente à parte de edital, a Transolímpica ela tinha uma documentação de projeto bem extensa. Ela tinha assim, um projeto básico com uma documentação bem extensa. Já o Parque Olímpico foi uma história mais difícil, porque existia toda a questão da necessidade de uma celeridade em função da Olimpíada e etc., em que a documentação do projeto básico, ao nosso ver, não era de uma qualidade tão grande quanto na Transolímpica, que tinha realmente um volume maior. Eu peço, inclusive, ao Jorge, se ele tiver alguma lembrança em relação a isso, se quiser completar alguma coisa, porque isso certamente passou lá na 7ª Inspetoria, mas eu não sei se exatamente passou nas suas mãos. Na Transolímpica passou. Na realidade, o Parque Olímpico não, porque eu estava envolvido e não passou comigo. Uhum. A Transolímpica, realmente, o conjunto do projeto básico da Transolímpica era muito bom, muito melhor até do que normalmente a gente está acostumado a viver no dia a dia. Você tinha, assim, um projeto básico de uma rodovia, você tinha praticamente 500 ou 600 pranchas de desenho geométrico, drenagem, pavimentação, iluminação pública. Você tinha realmente um projeto completo, em nível de projeto básico, muito superior ao que a gente está até acostumado. Porque, se eu não me engano, a Prefeitura tinha contratado o projeto para uma empresa grande de consultoria lá do Rio de Janeiro, então estava um projeto de qualidade boa. Do Parque Olímpico, efetivamente, eu não participei diretamente, então não vou saber te responder. Mas o próprio Zé já detectou, e pelo que eu me lembro da história, estava uma qualidade um pouco menor. Os desenhos de projeto básico. Carlos, você quer fazer alguma colocação? Alô? Só para complementar a questão da distância média de transporte, a questão dos veículos, o que nós estamos acompanhando nas visitas técnicas é que tenham-se utilizado os itens mesmo de 20, 30 quilômetros, mas o maior problema está na apuração da quantidade de material. Normalmente, o que acontece? O item é medido em tonelada quilômetro. Então, quando vem a memória de cálculo, usualmente, a medição se baseia em volume, coloca-se o empolamento e calcula-se o peso. Qual o problema? Muitas vezes, na hora de utilizar o peso específico do material, utiliza-se valores que não são os mais adequados. Outra, ocorre muito. Fizemos o pedido do manifesto de resíduo. Quando recebemos, observamos que, fazendo o cálculo, utilizaria-se caminhões de 17 toneladas, 21 toneladas, se fosse o caso, e o contrato está prevendo caminhão de 8. E você está pagando, utilizando um caminhão de 8, utilizando velocidade de 30, e esse caminhão é muito mais caro do que se utilizasse o caminhão de 17. O que tem sido recomendado constantemente é utilizar caminhão de capacidade compatível. Então, utilizando os manifestos de resíduo, nós determinamos qual é o caminhão mais adequado, e aí nós recomendamos que seja ou criado um item novo na planilha, vislumbrando essa capacidade, ou, se já existe um item na planilha de uma capacidade próxima, que se utilize esse valor. Tá, mais ou menos é isso que tem ocorrido usualmente nas obras. Bem, eu agradeço as perguntas. Eu ainda não recebi nenhum questionamento aqui. Temos uma pergunta lá. Alô? Tá saindo o som? Tá. Perfeitamente. Eu vou me levantar porque eu estou atrás da câmera aqui. Não consigo ver a mesa, nem a mesa me vê. Eu queria dirigir uma pergunta ao Jorge. Para obtenção da licença ambiental prévia, a indicação do Bota-Fora é um dos requisitos. Então, veja lá, muito antes de haver licitação, em tese, né, porque, na nossa experiência, a maioria das licenças são liberadas concomitantemente com a licitação, se não depois. Então, já nessa época, na época de projeto, deve existir a indicação do Bota-Fora. Então, essa distância média de transporte, em princípio, ela já está estabelecida. Talvez para a cidade do Rio de Janeiro isso não seja um problema muito grande, dada a quantidade de botaforas que você mencionou existirem lá, e são de propriedade da Prefeitura.
Eu sou da cidade de São Paulo, esqueci até de me apresentar. Meu nome é Ciro e sou agente de fiscalização do TCM. A cidade de São Paulo não tem mais botaforas pertencentes à própria prefeitura. Eles se esgotaram todos. Só existem botaforas particulares e, atualmente, em funcionamento 2, nos extremos oeste e leste da cidade, distante mais ou menos uns 40 quilômetros um do outro. Para se ter ideia também das despesas que envolvem isso, nos últimos contratos a gente obteve um valor de royalty por tonelada para material não contaminado na ordem de R$ 32. E para material contaminado, proveniente de fundos de rios, córregos, né? Quando são efetuadas as obras de drenagem, na ordem de R$ 65. Só o royalty. Então, você adiciona mais isso ao transporte, né? Então, a pergunta é como é que vocês têm resolvido essa questão da licença ambiental prévia? Vamos lá. Obrigado pela pergunta. Na realidade, alguns aspectos ligados a isso, né? Você mesmo falou. Às vezes, isso é uma batalha que a gente tem e nem todas as obras a gente consegue ser licitadas com o devido licenciamento ambiental prévio. Algumas obras, efetivamente, não, as de menor porte, dependendo do teor da obra, não é nem necessária uma licença ambiental prévia, efetivamente. As outras que são necessárias, às vezes, a gente não consegue. Mesmo nas que a gente consegue, na realidade, lá no Rio acontece muito isso. O licenciamento ambiental, você olha a licença ambiental prévia, e um dos requisitos da licença é o seguinte, que a disposição de resíduos seja efetuada em Botafora, licenciado pela Prefeitura. Então, na realidade, você resolve o problema de você ter que ter um licenciamento ambiental prévio sem indicar especificamente um Botafora. Você só põe como requisito da licença que a disposição dos resíduos tem que ser num dos Botaforas licenciados pela própria SMAC, pela própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, com isso, você resolve este imbróglio. Agora, uma coisa eu concordo plenamente com você, quer dizer, a questão do licenciamento é uma questão séria que tem que ser enfrentada e é outra batalha lá diária da gente, a gente conseguir conscientizar a administração de como é importante. A gente, por várias vezes, a gente tem pedidos formais dentro do processo de que seja excepcionalizado, que não seja licença por conta da premência de prazos. Isso no Rio de Janeiro agora está muito comum por conta de Copa, Olimpíadas, etc. E acaba que você fica sempre nessa luta interna de você conseguir ter todo o licenciamento prévio, realmente como a lei exige. Mas lá no Rio as licenças saem muito com esse tipo de coisa que eu te falei, dizendo que você tem que botar no Botafora licenciado pela gente, e com isso a licença é expedida, mesmo sem uma determinação prévia do Botafora. Pergunto se alguém tem mais alguma pergunta da plateia. Bom, não havendo mais nenhum questionamento, ao encerrar esse painel, eu desejo agradecer a presença de todos, dos conferencistas em especial, cujas manifestações contribuíram bastante aqui para esse evento, e faço agora a entrega de um certificado para registrar a participação dos senhores e também de uma lembrança do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Obrigado a todos. Está encerrado o presente painel. Devolvo a palavra para o mestre de cerimônias. Enquanto eles fazem as fotos, eu vou agradecer aos participantes do painel dessa tarde e gostaria de convidar, para a gente agilizar um pouco aqui os nossos trabalhos, o engenheiro Elci Pessoa Júnior, que é engenheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco e vice-presidente do IBRAOP, para ele falar rapidamente aqui para a gente sobre o livro Manual de Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana, Execução e Fiscalização, que, ato contínuo, será lançado aqui no hall do nosso prédio, aqui do Tribunal de Contas. Se o Pedro Jorge de Oliveira estiver por aí, eu gostaria de convidá-lo também para vir aqui à frente para saudar o Elci. A palavra é sua, Elci.
Bom, pessoal, boa tarde. Palavras, de fato, bem rápidas, bem curtas. Eu só queria, para os que não tiveram oportunidade ainda de conhecer a obra, falar, em pouco tempo, o que me motivou, na verdade. Eu gosto de comentar aí que o livro ele é um pouquinho diferente do que a gente tinha no mercado. Eu gosto de dizer que o livro ele não foi escrito porque não foi concebido para ser um livro, ele não foi estudado para ser um livro. Na verdade, o livro foi de trás para frente. Ele partiu das experiências que a gente foi acumulando ao longo de vida profissional e aí resolveu se colocar no papel aquilo ali. E eu me lembro, na verdade eu posso dizer o que nasceu, a origem desse livro, eu me lembro do tempo que eu estava me formando, na verdade, né? Meu pai é engenheiro rodoviário, não é? E durante o meu estágio na construtora Queiroz Galvão, ele fez questão de dizer, olha, você vai fazer um estágio, agora você vai fazer um estágio diferente. Eu não vou lhe colocar para ficar olhando obra, não. Você vai passar aqui 6 meses só acompanhando a equipe de topografia. Você sai dessa equipe de topografia, você vai entrar no laboratório, você vai passar 6 meses dentro de um laboratório, depois você vai para o setor de custo da empresa, vai aprender a ossar, depois você vai a campo, sim, já com algum conhecimento de base disso aí, né? Ok, eu fiz esse circuito durante o meu tempo de estágio. Quando eu terminei, aí ele achou pouco, na verdade, isso aí, e disse... Às vésperas, na verdade, de eu estar indo para a minha primeira obra como engenheiro, ele me entregou uns manuscritos, né? Uns papéis, eu acho que umas 10 folhinhas de caderno, né? Dizendo, olha, quando chegar no serviço tal, você presta atenção a isso aqui, a isso aqui, a isso ali. Então, quando a obra estiver nessa etapa, então você presta atenção nesse ponto, nesse, aquele. Cuidado com os equipamentos, dimensiona mais ou menos assim. Enfim, me fez um monte de recomendação, não é? Não confiou no estágio, obviamente, e foi bom. E eu levei aquilo ali para campo, e aqueles papeizinhos ali, aqueles papeizinhos viraram, vamos chamar assim, entre aspas, o meu livro de cabeceira, não é? Eu fiquei lendo e relendo N vezes aquilo ali, até ter algum domínio. E depois, anos depois, eu vim a perceber que aquilo ali que ele tinha feito, na verdade, eu digo que foi a semente disso aqui, supriu uma falta que tinha, uma carência que tinha no mercado. A gente está no mercado, tem no mercado, vocês sabem bem disso, dezenas de livros de resistência de materiais, mecânica dos solos, materiais de construção, a gente tem vários livros sobre concreto, a gente tem livro ensinando a projetar uma rodovia, tem vários livros sobre topografia, mas a gente não tem um livro que possa ser lido pelo engenheiro, na verdade, que está lá à frente, que está lá na obra. Não é? Um livro que te ensine a tocar a obra. Aquelas dicas que foram manuscritas para mim, que foram me passadas, que eu tive o privilégio de tê-las comigo, aquilo ali não tinha escrito. Não é? Então, o que é que eu resolvi fazer? Construir, a partir daquilo ali, durante os anos, a minha experiência profissional, e o que eu estou fazendo nesse livro, de uma forma diferente, um pouco talvez, mas também botando no papel aquelas experiências e aqueles cuidados que eu trago aqui para vocês. O que eu estou escrevendo mais ou menos nesse livro é assim, olha, quando começar a obra, quando você receber a ordem de serviço, preste atenção a isso, aquilo. Olha, existe projeto, claro que existe projeto, mas nem sempre, né, a gente sabe aqui que o projeto está ali 100%, às vezes o projeto está 99%, 98%, né? Então, dá uma olhadinha nesse ponto antes de começar a tua obra, né? Cuida mais ou menos disso, mobiliza mais ou menos isso. Começou a terraplenagem, presta atenção nesse serviço, naquele, passou para a pavimentação, enfim. Obrigado. É um livro que segue o dia a dia da obra, desde o recebimento, a ordem de serviço, até a etapa de conclusão. O engenheiro rodoviário que eu falei está entrando agora no... Eu gostaria de chamar à mesa o engenheiro Elci Pessoa.
Mas, enfim, são esses manuscritos aí que aquele cuidado que eu recebi, que tive o privilégio de receber, como eu estava dizendo, que eu estou transcrevendo aqui no livro. Aquele livro que vai desde a ordem de serviço até o momento lá do termo de recebimento da obra. Como eu recebi, eu repasso para vocês. Preste atenção a isso, a isso, a isso, a aquilo. É um livro que vai servir para quem está executando a obra, quem é empreiteiro. É um livro que vai servir para quem está fiscalizando diretamente a obra, seja na qualidade de engenheiro fiscal de órgão público ou de empresa de consultoria. E é um livro que também vai servir, óbvio, para a auditoria, porque é um livro que chama a atenção aos pontos de verificação pessoal do engenheiro. Porque aquele manuscrito que eu escrevi não era um manuscrito ensinando a fazer sob base, nem a fazer qualquer tipo de revestimento. Era um manuscrito que me ensinava a me portar enquanto engenheiro dentro da obra. Era o meu papel enquanto engenheiro, e não do serviço como um todo. Não há nada de teoria nisso aí. É o que o engenheiro... Qual é o papel do engenheiro lá na obra? É sentar lá em cima e ficar assistindo ela acontecer? Quais são as providências que eu, enquanto engenheiro, seja na qualidade de executor, seja na qualidade de fiscal do contrato, seja na qualidade de auditor, o que é que eu tenho que fazer, não é, durante a execução da obra? É isso que está aí, proposto e à disposição de vocês. Pedro, é isso que eu queria transmitir para o pessoal. Aguardo vocês lá fora. Não é? Bem, eu conhecendo o Elci já de longa data, a atuação dele, né, o empenho, a dedicação dele nessa questão rodoviária, eu fiquei lisonjeado e muito feliz quando ele convidou para que eu fizesse o prefácio do livro dele. E, na verdade, eu li o livro e fui, assim, ficando entusiasmado, lendo, né, desde o início o livro, quando ele me passou ainda o que estava indo para a editora, e vi que, realmente, o livro, como ele disse, ele é encadeado numa sequência que você, que vai para o campo, que tem esse trabalho do dia a dia com as obras públicas, você tem um manual, uma receita, né, de como fazer esse trabalho. Então, eu realmente recomendo, não pela amizade, só pela amizade com o Elci, mas realmente o livro tem qualidade. O livro tem esse diferencial que é anotar, transcrever o dia a dia das obras públicas. Então, pessoal, recomendo realmente, quem puder, tá, vão conhecer esse livro, adquiri-lo e usufruí-lo no seu dia a dia. Eu queria só fazer mais uma referência, um agradecimento também, de referência de contracapa, assim, de antemão agradecer o prefácio do Pedro Jorge, né? Como se não bastasse ser um engenheiro, como se não bastasse ser meu amigo pessoal, não é? Um engenheiro brilhante, todos vocês conhecem. Mas eu queria também agradecer a mais 3 amigos que fizeram a recomendação em contracapa lá da obra. E a recomendação em contracapa demonstra mais ou menos a preocupação que a gente teve. É do Dr. Luiz Gonzaga Gadelha, ele é engenheiro consultor da Norberto Odebrecht, que falou ali com a visão do engenheiro empreiteiro. Dr. Aston Medeiros, que é engenheiro do DENIT, renomado e conhecido pelos seus conhecimentos técnicos no DENIT, que fala, recomendando o livro do ponto de vista do engenheiro fiscal da obra, né? E da doutora Narda, né, a presidente do IBRAOP, que fez a recomendação com a visão do auditor. Então, a essas 3 pessoas, a Narda aqui presente, meus agradecimentos pela confiança depositada, né, enfim. Era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês, e, se for o caso, estou ali fora, não é, para a gente conversar um pouco mais sobre o livro. Bem, então declaramos lançado o livro do nosso amigo. Além do livro do Elci, só vamos registrar que também haverá divulgação dos seguintes livros: Regime Diferenciado de Contratações Públicas, aplicado a licitações e contratos de obras públicas, do engenheiro André Pacchioni Baeta, que acabou de presidir nossa mesa aqui, auditor do TCU.
e do livro Aspectos Polêmicos de Licitações e Contratos de Obras Públicas, do engenheiro André Luiz Mendes, também do TCU, e membro do Conselho Deliberativo do IBRAOP. Então, estão encerradas as atividades aqui no auditório por hoje. Até amanhã e bom lançamento. Música